Bom, começando as nossas aulas de Química, hoje nós vamos falar sobre os átomos, uma iniciação à Química. Os átomos, a matéria básica de todos os corpos presentes no planeta Terra. Hoje a gente vai falar sobre os átomos, já vamos começar. Toda matéria é formada por átomos. Tudo que existe no planeta Terra ou fora dele é formado por átomos. Os átomos são formados por três partes, que são três componentes, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons. Aqui tem uma molécula, um átomo. Vamos dizer que isso aqui é um átomo, uma representação de um átomo. Aqui tem o núcleo do átomo. Esta bolinha aqui é o núcleo do átomo e o resto é a eletrosfera, que é o que envolve o átomo. A eletrosfera, logicamente, ela é composta por elétrons com carga negativa. Por isso que a representação do elétron é um E com um menos, um E negativo. Isso aqui é um elétron. O núcleo ele é formado por prótons com carga positiva. Por que são prótons com carga positiva? Você está vendo que aqui é a carga positiva, aqui é a carga negativa. Todo o átomo é neutro. Por que todo átomo é neutro? Para manter a estabilidade. Todo átomo puro ele é neutro. Por isso ele é estável, ele não tem nenhum problema com explosão, com reação. Se ele tiver positivo ou negativo, ele não é um átomo puro. E aí ele vai ser classificado de alguma forma. A massa de um átomo, a massa que é composta pelos prótons e os nêutrons somados, é muito maior do que a dos elétrons. Por isso, numa próxima aula sobre a tabela periódica, a gente vai ver sobre os átomos, íons e essas coisas. E a gente vai ver e saber identificar qual que é a massa e qual que é o número atômico do elemento. Vou sumir aqui. As camadas eletrônicas. Vamos lá. Quanto mais distante... Isso aqui é uma teoria das camadas eletrônicas, que é praticamente comprovada, que quanto mais distante a camada é do núcleo, maior a energia. Como é? Tá vendo este desenho, esta representação? Aqui é o núcleo do átomo. E aqui tem 7 camadas que vão envolvendo o átomo. Aqui dando zoom, aqui tem as 7 camadas, que é a camada K, a camada L, a camada M, a camada N, a camada O, a camada P e a camada Q. Aqui, cada camada, ela abrange, ela recebe uma quantidade de elétrons. Então vamos lá, ó. A camada K recebe 2 elétrons, a camada L recebe 8 elétrons, a camada M recebe 18 elétrons, a camada N 32, a O 32, a P 18 e aqui 8. Tá, ok. Na última camada, aqui eu escrevi errado, na última camada nunca existem mais de 8 elétrons. Por quê? Esta é a chamada teoria do octeto. A teoria do octeto ela é muito famosa no meio químico e ela explica que estes elétrons, vamos usar o exemplo da prata aqui, o átomo de prata. O átomo de prata, o Ag, ele tem um número atômico 47. São 47, certo? O que quer dizer isso aqui? A gente vai ter que distribuir esses elétrons na camada do átomo. São 7 camadas. Cada camada abrange um tanto de elétrons. Só que na última camada nunca tem mais de 8. Então como é que faz a Então como é que faz a distribuição? Aqui temos a prata, aqui 47. Então a gente vai distribuindo, certo? 47. 47. Tira 2, põe na primeira camada. Menos 2 vira 45. 45, na camada L cabe 8 elétrons. Então vai virar 37 elétrons. Aqui, camada 18. O que vai acontecer com esses... Camada M. O que vai acontecer com esses elétrons? Ele vai ser distribuído por 18, porque é quanto cabe nesta camada, certo? Certo. Então aqui vai sobrar 19
elétrons. Só que a camada N, ela recebe 32 elétrons. E nós temos 19. Podia muito bem colocar direto na camada N. Ia dar 32, ia caber. Só que não é permitido pela teoria do octeto. Então, o que a gente tem que fazer? Pega este N que cabe 32 elétrons, esses 19 elétrons que a gente vai colocar, coloca 18 na camada N e 1 na camada O. Por quê? Porque a teoria do octeto só permite menos ou um número igual a 8 na última camada. Então, 1 é menor do que 8. Ou seja, está de acordo com a teoria do octeto. Bom, isso aqui foi a iniciação dos átomos. Nós vamos para uma próxima aula sobre íons, sobre ânions, sobre cátions e sobre a tabela periódica. Bom, continuando a nossa aula sobre átomos, agora nós vamos falar sobre íons, sobre o número atômico, o número de massa e sobre a representação e classificação dos átomos. Vamos lá. Íons. O que são íons? Íons são átomos que ganharam ou perderam menos elétrons. Agora é meio confuso, mas vocês vão entender. Quando ele perde elétrons, ele é chamado de cátion. Certo. Só que esse cátion aqui representa que ele é positivo. Uai, o cátion é isso aqui. Vamos supor que a gente está falando do elemento oxigênio, certo? Então, um cátion de oxigênio é isso aqui, ó. Por que positivo? Porque é menos. Então, vamos imaginar aqui. Eu vou pegar este pedaço aqui e eu vou explicar. Vamos lá. É um menos. Na camada tem 8 elétrons. Vamos usar este exemplo. Tem 8 elétrons na camada. Então, tem 8 menos, certo? A carga está normal. Tem 8 menos, só que nesses 8 menos tem carga positiva e carga negativa se ajudando, se estabilizando. Então pode-se dizer que esses 8 aqui, metade é positivo, metade negativo, para ter estabilização. Quando ele perde elétrons, ele perde uma dessas cargas positivas, uma dessas cargas negativas. Então ele vai ficar 7 elétrons. Só que esses 7 elétrons aqui, ele vai estar positivo, porque ele perdeu uma carga negativa. Então não está mais estabilizado. Perdeu uma carga negativa, ficou positivo, é um cátion. Ao contrário, o ânion. Quando ele ganha um elétron, ele vira um ânion. Porque esses 8 elétrons que estavam estabilizados recebeu mais um. Como o elétron é um menos, recebeu mais um menos, ficou negativo, ficou desestabilizado. E aí o O vai ficar um O negativo, ou pode até tirar esse 1. Certo, agora vamos falar sobre o número atômico e o número de massa. Essa parte é muito simples, é só prestar atenção. O número atômico, representado por Z, é a quantidade de prótons que existem no núcleo. Então, basicamente, aqui tem a representação. O número de prótons que existe no núcleo é representado por Z. E o número de massa é os prótons mais os nêutrons, que é representado pela letra A. Olhando aqui, muito fácil, ZeA. Esse E grande aqui é o elemento químico. Então, aqui tem até o exemplo. Ó. Cl3517. O E, Cl, o elemento químico. A massa, que é o A, 35. O número atômico, o número de prótons e o número que ele tem na tabela periódica, 17. Simples. Agora a gente vai fazer um cálculo. Então vamos lá. Cl, que é o cloro, aqui, o exemplo. Cl, 35 de massa, 17 é um número atômico. Certo? Até aí tudo bem. Aí agora a gente quer saber quantos nêutrons tem nesse átomo. É muito fácil. Aqui a gente não sabe que a massa ela é igual ao número de prótons. Ela é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons.
certo? Isso a gente sabe. Se a massa é igual aos prótons mais os nêutrons, e a gente sabe quantos prótons tem aqui, que é o número atômico, então é muito fácil. A gente faz 35, que é o número da massa, menos 17, que é o número atômico. Esse número vai dar 18. Então a gente sabe que tem 18 nêutrons aqui. Certo? Até aí tudo certo, até aí tudo tranquilo, eu espero. Classificação desses átomos em semelhança, certo? Tem 3 tipos de semelhança entre os átomos. Aqui a gente pode citar os átomos isótopos, os átomos isóbaros e os átomos isótomos. Você vai decorar isso aqui muito facilmente, igual eu decorei. Vamos lá, começando pelos isótopos. Os isótopos com P têm o mesmo número atômico, que é o mesmo número de prótons no núcleo. Então, esse P de prótons, quando você vê isótopos P, isótopos, você vai lembrar do número de prótons. Então você sabe que a semelhança é no número atômico, não em qualquer outra coisa. Aqui a gente vê, aqui é o mesmo elemento, vai mudando a massa, mas vai ficando o mesmo número de prótons, que é o número atômico do elemento. Fácil. Isótopos, prótons. Fácil. Isóbaros. Isóbaros. A. A é a representação da massa. Muito fácil também. Quando você vê isóbaros, A, isóbaros, você vai lembrar a letra A, que representa a massa. Fácil até aí. Então, vamos lá. Z é diferente, o número atômico é diferente, mas a massa é igual. Aqui é a representação. Ó, o número atômico vai aumentando, ou então vai diminuindo, é diferente. Ó. Aqui os elementos diferentes, só que a massa é igual em todos os elementos. Por isso é isóbaros, a massa, lembrou, certo? Isótonos, esse aqui eu acho que é o mais dificinho. Isótonos, certo? Mesmo número de nêutrons. Como que a gente sabe? Primeiramente você vai lembrar desse N, isótonos, N de nêutrons. Você vai lembrar disso. Mas aqui os elementos, certo? Que tem 11 de massa, 12 de massa, 14 de massa. Aqui temos 5 de número atômico, 6 de número atômico e 8 de número atômico. Qual é a semelhança entre esses aqui? Esse aqui, ó. Para a gente saber o número de nêutrons, o que a gente fez aqui? A gente subtraiu o número atômico da massa. Então a gente faz aqui, ó. 11 menos 5 é 6. Então aqui tem 6 nêutrons. Aqui, 12 de massa, 6 de número atômico. Outra coisa que você tem que lembrar sempre. O número maior sempre vai ser a massa. Sempre. Não importa qual seja o elemento, o número maior sempre vai ser a massa. Certo, tudo bem. 12 de massa, 6 de número atômico. 12 menos 6 é 6 também. Então, é isótono. Aqui, 8 de número atômico, 14 de massa no oxigênio. Quanto é que é 14 menos 8? É 6. Então, aqui é um caso de átomos isótonos, porque eles têm a semelhança no número de nêutrons. Basicamente é isso que você tem que saber para a prova da ETEC sobre átomos, e em breve voltamos com aulas de química. Agora eu vou sair e você tira seu print.